Bom dia, meu amado irmão, minha querida irmã. Nesta nova manhã, eu acolho você na presença do nosso Deus e, em nome de Jesus, eu abençoo o seu coração, a sua casa e todo o seu dia. Você não chegou até esta oração por acaso. Não é coincidência que, entre tantas coisas que você poderia estar fazendo agora, você esteja aqui, com o coração voltado para Deus. O Espírito Santo conduziu você até este momento para falar de forma muito concreta ao seu coração, para fortalecer a sua fé, enxugar lágrimas escondidas e renovar a sua esperança. Hoje não é apenas mais um vídeo, nem apenas mais uma oração repetida. Hoje é um encontro real com o amor do Pai, um tempo de graça preparado por Ele desde sempre, para tocar a sua história, para visitar as suas dores e para iluminar os seus caminhos. Meu irmão, minha irmã, o Senhor conhece tudo o que você está vivendo. Ele vê as batalhas silenciosas que ninguém imagina, percebe as preocupações que passam pela sua mente, antes mesmo que você consiga colocá-las em palavras. Ele sabe das noites mal dormidas, das decisões difíceis, das perguntas sem resposta. E é justamente por isso que, neste amanhecer, Ele te chama a um tempo de intimidade, como um pai que senta ao lado do filho e diz com carinho: fala comigo, abre o seu coração, não guarda para si o que está pesando em tua alma. Assim como no Salmo 6, nós encontramos o clamor de um coração angustiado que se derrama diante de Deus. Hoje também somos convidados a nos aproximar com sinceridade, reconhecendo nossa fraqueza, mas confiando totalmente na misericórdia do Senhor. Não estamos aqui para impressionar a Deus com palavras bonitas, mas para nos colocarmos verdadeiramente diante dele, com tudo o que somos e tudo o que carregamos. Antes de começarmos a oração, respire fundo por alguns instantes e, se você puder, feche um pouco os seus olhos. Imagine que, enquanto o sol nasce lá fora, uma nova luz também começa a nascer dentro de você. Não é apenas um novo dia no calendário. É uma nova oportunidade de recomeçar com Deus, de alinhar os seus pensamentos com os pensamentos dele, de entregar o seu passado, o seu presente e o seu futuro nas mãos daquele que nunca falha. A palavra de Deus nos diz que onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele está no meio deles, como nos lembra o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Então, mesmo que você esteja sozinho no quarto, na cozinha, no ônibus, no trabalho, espiritualmente, nós estamos unidos em oração, e o Senhor está presente agora. Permita que cada frase desta oração penetre no seu íntimo como um bálsamo. Permita que o Espírito Santo use também a sua imaginação para ver, pela fé, as situações da sua vida sendo colocadas diante do altar de Deus. Este é um tempo de descanso na presença do Pai. Agora, com humildade e confiança, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, neste novo amanhecer, nós elevamos a Ti a nossa voz, o nosso pensamento e o nosso coração. Tu és o Deus que nos sonda e nos conhece por inteiro, que enxerga o que ninguém vê, que compreende até mesmo aquilo que nós mesmos não sabemos explicar. Diante de Ti, nada está oculto, nenhuma ferida é pequena demais, e nenhuma dor é grande demais para o Teu amor. Inspirados no Salmo 6, nós nos aproximamos de Ti como Davi, reconhecendo a nossa fragilidade e suplicando: Pai, não nos repreendas na Tua ira, não nos trates segundo as nossas falhas, mas segundo a Tua infinita misericórdia. Quando o salmista clama dizendo que é fraco e pede compaixão, nós também fazemos esse clamor nesta manhã. Senhor, tem compaixão de nós, porque somos fracos, somos limitados, tropeçamos, erramos. Muitas vezes, reagimos com medo em vez de fé, com irritação em vez de paciência, com egoísmo em vez de amor.
Mas apesar de tudo isso, nós cremos que o teu amor é maior do que as nossas misérias e que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, como declara o livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22. São as tuas misericórdias a causa de não sermos consumidos. Pai querido, nesta manhã nós colocamos diante de ti todos os pensamentos que tentam roubar a nossa paz. Entregamos as preocupações com as contas, com o trabalho, com a saúde, com os relacionamentos, com o futuro. Entregamos também as culpas do passado, as frases que repetimos internamente, dizendo que poderíamos ter feito diferente, que poderíamos ter evitado aquilo ou realizado aquilo outro. Tu conheces, Senhor, os pesos que carregamos por dentro. Quantas vezes, como o salmista no Salmo 6, nós também regamos o travesseiro com lágrimas e sentimos que o cansaço vai além do corpo, alcança a alma. Mas hoje nós te pedimos, transforma as nossas lágrimas em sementes de esperança, que cada lágrima recolhida por ti se torne ponto de partida para uma nova história em tua presença. Aonde havia só angústia, faz nascer consolo. Onde havia só medo, traz confiança. Onde havia apenas escuridão, faça raiar a tua luz. Deus de toda consolação, visita agora, neste momento, cada coração que ora comigo. Tu sabes quem já pensou em desistir, quem já disse em silêncio que não aguenta mais, quem sente que a vida perdeu o brilho. Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão poderosa sobre estas vidas. Que o teu Espírito Santo sopre vida, onde há desânimo, reacenda a chama, onde só restam brasas quase apagadas. Devolva o sentido a quem já não vê sentido para continuar. Se houver alguém passando por pensamentos de autodestruição, pensamentos de que a sua existência não tem valor, nós te pedimos, interrompe este ciclo de escuridão, envia ajuda, pessoas de confiança, profissionais capacitados, abra portas de cuidado e faz essa pessoa sentir, bem no íntimo, que ela é preciosa para ti, que a sua vida tem valor infinito, que ela é amada pelo Pai. Senhor, nós também queremos agradecer. Mesmo no meio de tantas lutas, nós escolhemos, nesta manhã, olhar para o que temos e reconhecer as tuas bondades. Obrigado pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos protege, pelo alimento que chega à nossa mesa, pelas pessoas que caminham ao nosso lado, pela família, pelos amigos, pela comunidade de fé, pelas oportunidades de aprendizado. Obrigado até mesmo pelas dificuldades que, apesar de dolorosas, nos ensinam, nos amadurecem e nos aproximam mais de ti. Ensina-nos a perceber os pequenos milagres de cada dia, aqueles detalhes que muitas vezes passam despercebidos, mas que são sinais da tua fidelidade. Um abraço, uma mensagem, um livramento, um sorriso, uma porta que se abre, uma palavra que chega na hora certa. Que o nosso coração aprenda a ser grato, não apenas pelas grandes conquistas, mas também pelas coisas simples e cotidianas. Pai amado, nós não queremos viver mais um dia apenas repetindo padrões antigos, cometendo os mesmos erros, reagindo do mesmo jeito às situações. Nesta manhã, pedimos que o Senhor nos transforme por dentro. Como o oleiro que trabalha o barro, molda o nosso caráter, a nossa mente, as nossas atitudes. Retira de nós tudo aquilo que não te agrada. O orgulho, a dureza de coração, a impaciência, o ressentimento acumulado, a falta de perdão, a indiferença, a falta de compaixão. Planta em nosso interior os frutos do teu Espírito. Amor que acolhe, paz que permanece mesmo nas tempestades, alegria que não depende das circunstâncias, paciência para lidar com as pessoas e com processos, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que as nossas palavras, os nossos gestos e até os nossos pensamentos sejam cada vez mais alinhados com a tua vontade. Senhor, neste momento, intercedemos também por aqueles que vivem na escuridão da desesperança. Lembramos de pessoas que conhecemos e que estão à beira de um colapso emocional, à beira de desistirem dos sonhos, do casamento,
da vida espiritual. Lembramos dos que se sentem invisíveis, dos que acham que não fazem falta para ninguém. Pai, visita esses corações com uma manifestação especial da tua presença. Que esta oração chegue até eles como uma brisa suave, como um abraço do céu, trazendo paz em meio ao caos, trazendo a certeza de que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Levanta, Senhor, homens e mulheres que sejam instrumentos de apoio, consolo e encorajamento para essas vidas. E se nós pudermos ser resposta de oração para alguém hoje, que o Senhor nos use com sensibilidade e amor. Colocamos diante de Ti os nossos filhos e todos os jovens que amamos. Pedimos Tua proteção sobre a mente, o corpo, as emoções e os caminhos deles. Que sejam guardados de toda influência maligna, de ideologias de morte, de amizades destrutivas, de vícios e violências. Envia anjos do Senhor para acampar ao redor deles, livrando-os de perigos visíveis e invisíveis. Que cresçam em sabedoria, estatura e graça diante de Ti e diante das pessoas. Que conheçam Jesus, não apenas de ouvir falar, mas por experiência real. Que o coração deles seja preservado da rebeldia, da mentira e da dureza, e seja cheio de temor do Senhor e de alegria verdadeira. Que os nossos lares sejam ambientes onde eles possam ver, na prática, o que significa confiar em Deus. Pai, nós Te apresentamos também a nossa vida profissional e financeira. Para aqueles que têm trabalho, pedimos forças renovadas para enfrentar os desafios do dia a dia, sabedoria para lidar com conflitos, criatividade para resolver problemas, honestidade em todas as tarefas e decisões. Que sejamos conhecidos como pessoas íntegras, confiáveis, que trabalham como se estivessem servindo ao próprio Senhor. Para aqueles que estão desempregados, buscando uma porta de emprego, pedimos que o Senhor abra caminhos inesperados, derrube barreiras, prepare entrevistas, mova corações, mostre oportunidades. Tu és o Deus que abre caminho no deserto, que faz brotar rios em terra seca, e nada é impossível para Ti. Abençoa também os que empreendem, os que têm negócios, os que prestam serviços, para que haja direção certa, equilíbrio, responsabilidade e justiça em todas as decisões. Nós clamamos pela saúde, Senhor. Lembramos agora das pessoas que estão enfermas no corpo, sofrendo com dores, limitações, diagnósticos difíceis, e também daqueles que estão adoecidos na alma, com depressão, ansiedade, medos intensos, traumas profundos. Tu és o médico dos médicos, aquele que cura com uma palavra, que toca e restaura o que a medicina considera impossível. Visita os hospitais, os quartos de internação, as casas onde alguém está deitado sem forças, as clínicas, os consultórios. Consola quem está em tratamento, quem enfrenta cirurgias, quem aguarda resultados de exames. Que, assim como a Tua palavra declara em Isaías, capítulo 53, versículo 5, pelas pisaduras de Cristo, nós fomos sarados. Esta verdade se manifeste na vida de muitos hoje. E quando a cura não vier de forma imediata, dá graça para perseverar, dá conforto, dá significado, dá fé para crer que o Senhor continua conosco em toda e qualquer circunstância. Conduze-nos, Pai, por caminhos de justiça, mesmo quando esses caminhos pareçam estreitos e difíceis. Dá-nos coragem para permanecer firmes, como Jó, que em meio a tanta dor ainda pôde dizer: Eu sei que o meu Redentor vive, como lemos no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Que a nossa fé não seja baseada nas circunstâncias, mas na Tua fidelidade. Sustenta-nos quando as forças faltarem. Renova-nos como a águia. Fortifica as nossas pernas espirituais para que possamos continuar caminhando. Que hoje os nossos olhos estejam atentos às Tuas maravilhas, que os nossos ouvidos estejam inclinados à Tua voz. Livra-nos de distrações vazias, de caminhos que parecem bons, mas são ilusórios, de alianças que nos afastam de Ti.
que tudo o que fizermos reflita a tua glória. Abençoa, Senhor, todas as famílias representadas nesta oração. Entra nos lares onde há brigas constantes, frieza, falta de diálogo, mágoas antigas. Restaura casamentos, reconstrói a confiança destruída, quebra o orgulho que impede o pedido de perdão e a reconciliação. Que haja abraço onde antes havia distância, conversa sincera onde antes havia silêncio pesado, respeito e carinho onde antes havia desprezo. Que cada casa se torne um pequeno altar de adoração, um lugar de acolhimento, de verdade e de paz. Que pais e mães sejam sacerdotes em seus lares, guiando a família pela tua palavra e pelo exemplo. E que filhos aprendam, desde cedo, a buscar ao Senhor. Pedimos também livramento de todo mal. Guarda-nos, Pai, do homem violento, das armadilhas do inimigo, das maldades escondidas, das falsas amizades, das propostas aparentemente boas, mas que trazem destruição. Que nenhuma praga chegue à nossa tenda, como está escrito no Salmo 91. Coloca anjos ao nosso redor, guardando nossa entrada e nossa saída, vigiando nossos caminhos, livrando-nos de acidentes, de furtos, de violência, de decisões precipitadas. Que o teu Espírito Santo nos alerte quando estivermos prestes a cair em tentação, quando estivermos dando ouvidos a vozes que não vêm de ti. Dá-nos sabedoria para escolher o bem, que não sejamos guiados apenas pelos impulsos, pelos sentimentos do momento, pela raiva ou pela carência. Ensina-nos a pensar antes de falar, a escutar com atenção e paciência, a responder com mansidão. Que o teu Espírito seja o freio quando estivermos prontos para fazer algo errado, e o impulso quando estivermos hesitando em fazer o bem. Renova a nossa mente para que sejamos capazes de discernir a tua vontade, como nos ensina a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, a pensar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Dá-nos, Senhor, autoridade espiritual para resistir ao mal. Não queremos viver uma fé superficial, queremos ser guerreiros e guerreiras da luz, revestidos com a armadura de Deus, firmes na verdade, protegidos pela justiça, calçados com o evangelho da paz, segurando o escudo da fé, usando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Que cada oração que sai da nossa boca tenha peso no mundo espiritual. Ensina-nos a orar com ousadia, a declarar vida onde há morte, a proclamar esperança onde agora só existem ruínas. Que a nossa voz, em nome de Jesus, faça o inferno recuar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, como afirma a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Por isso nos levantamos em fé, crendo que nenhuma arma forjada contra os teus filhos prosperará. Senhor, ensina-nos também o contentamento. Livra-nos da comparação com os outros, da inveja, do sentimento constante de insuficiência, que aprendamos a ficar em paz com aquilo que já temos, sem ansiedade pelo que ainda não chegou. Dá-nos alegria no caminho, não apenas na chegada, maturidade para saber esperar o tempo certo das coisas, confiança de que o Senhor está cuidando de tudo. Que possamos repetir com o apóstolo Paulo: aprendi a contentar-me com o que tenho, como lemos em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Que cada pequena conquista seja celebrada com gratidão e que o nosso coração não se perca em ambições vazias. Tu és suficiente para nós. Fortalece, Pai, as nossas decisões. Que não sejamos instáveis, mudando de direção a cada emoção, mas firmes no propósito que o Senhor nos deu. Dá-nos visão espiritual para enxergar além do agora, para perceber as consequências das escolhas, para construir hoje o futuro que o Senhor sonha para nós. Não queremos agir por impulso, nem viver apagando incêndios. Queremos ser guiados pela tua mão, como o pastor que conduz o rebanho com cuidado.
Que o Senhor dirija cada passo nosso por caminhos de paz. Abençoa as nossas palavras, Senhor. Que o que sair da nossa boca seja fonte de vida, e não de destruição. Livra-nos da murmuração, das conversas vazias, das fofocas, das críticas pesadas, das respostas grosseiras. Ensina-nos a falar com graça e verdade, a consolar quem sofre, a orientar quem está confuso, a encorajar quem já está quase desistindo. Que não sejamos instrumentos de discórdia, mas pacificadores. E quando o silêncio for a melhor resposta, dá-nos sabedoria para ficar em silêncio. Queremos ser boca de bênção, não de feridas. Santifica, Senhor, os nossos relacionamentos. Que as nossas amizades sejam saudáveis, recíprocas, cheias da Tua presença. Afasta de nós alianças que nos afastem de Ti, companhias que nos empurrem para longe da Tua vontade, envolvimentos que contaminam a alma. Dá-nos discernimento para saber com quem caminhar, a quem abrir o coração, com quem dividir os segredos e os sonhos, e faz de nós também boa companhia para os outros, instrumentos de encorajamento, consolo e verdade. Onde houver divisão, que sejamos pontes. Onde houver frieza, que sejamos calor. Onde houver ressentimento, que sejamos instrumentos de reconciliação. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor esteja à frente de todo este dia. Anda à nossa frente, ao nosso lado e dentro de nós. Que sejamos sensíveis à Tua voz, mesmo em meio ao barulho, mesmo em meio às pressões. Quando estivermos prestes a tomar um caminho errado, nos corrige com amor. Quando estivermos abatidos, nos consola. Quando estivermos confusos, nos orienta. Que não apaguemos a Tua voz com rebeldia, nem com distrações, mas vivamos em comunhão contigo. Ensina-nos a buscar mais da Tua presença, a não ficarmos satisfeitos com orações corridas, com encontros superficiais contigo. Dá-nos fome e sede da Tua palavra, vontade de separar um tempo a sós contigo, no segredo, para chorar, agradecer, ouvir, adorar. Que a intimidade contigo transforme o nosso exterior, as nossas decisões, a nossa maneira de viver. Colocamos diante de Ti, Pai, todos os nossos projetos, planos, sonhos e desejos. Que tudo passe pelo Teu filtro. Se algo não vem de Ti, retira do nosso caminho. Se algo ainda não é o tempo certo, ensina-nos a esperar sem murmurar. Se algo já está pronto, e nós é que estamos com medo, dá-nos coragem para avançar. Que tudo o que fizermos seja para a Tua glória. Que nenhuma conquista nos afaste de Ti, mas ao contrário, nos aproxime ainda mais da Tua presença. Dá-nos também equilíbrio emocional, Senhor. Que não sejamos arrastados por ondas de raiva, de tristeza, de ciúme, de ansiedade sem medida. Ajuda-nos a reconhecer o que sentimos, mas sem permitir que as emoções nos controlem. Que sejamos firmes e serenos, mesmo em meio às tempestades internas. Ensina-nos a respirar na Tua presença, a entregar o que está pesado, a não agir movidos apenas pelo impulso. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração. Pedimos por um coração generoso. Que não sejamos fechados em nós mesmos, indiferentes à dor do próximo. Abre os nossos olhos para enxergar quem está precisando de ajuda, de um prato de comida, de uma palavra, de um abraço, de um conselho, de uma oração. Que possamos partilhar não apenas o que sobra, mas também o que é valioso para nós, confiando que mais bem-aventurado é dar do que receber, como nos ensina o livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Que a nossa generosidade seja reflexo do Teu amor e não uma tentativa de aparecer diante dos outros. Clamamos também por justiça, Senhor. Tu vês a maldade, a corrupção, a mentira, a opressão sobre os mais fracos. Vemos tantas vezes o mal sendo exaltado e a verdade sendo silenciada, mas confiamos que Tu és o justo juiz. Pedimos que a Tua justiça prevaleça, que o bem triunfe, que os humildes sejam levantados
e os soberbos sejam trazidos ao arrependimento. Levanta homens e mulheres justos em posição de influência. Traz à luz o que é feito nas trevas. Que a tua justiça brilhe como o sol ao meio-dia, como declara o Salmo 37, versículo 6. E por fim, Senhor, nós queremos te pedir que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu amor, que as pessoas possam ver Cristo em nós, não por perfeição, mas pela forma como tratamos os outros, pela paciência no trânsito, pela honestidade nas pequenas situações, pela maneira como perdoamos, como pedimos perdão, como servimos. Que sejamos cartas vivas, lidas por todos aqueles que nos cercam, cartas escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Que a nossa vida atraia pessoas para perto de ti, não por causa do nosso mérito, mas porque o teu Espírito habita em nós. Pai amado, eu te apresento agora, de forma especial, este meu irmão e esta minha irmã que oram comigo. Tu sabes o nome, o endereço, a história, as marcas, as cicatrizes, as alegrias e as dores de cada um. Eu peço que, nesta manhã, o Senhor renove as forças, acalme o coração, alinhe os pensamentos, cure as lembranças dolorosas, abra portas segundo a tua vontade, feche portas que não vêm de ti, fortaleça a fé. Que eles se lembrem de que são filhos e filhas do Deus Altíssimo, que não estão sozinhos, que são mais do que vencedores em Cristo Jesus, que são templo do Espírito Santo, luz do mundo e sal da terra. Que a tua bênção repouse sobre eles durante todo este dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz. Que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo envolvam cada área da sua vida hoje e em todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por ter permanecido até aqui nesta oração. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração, de alguma forma. Pai amado, antes de encerrarmos esta manhã de oração, nós queremos ainda permanecer mais um pouco aos teus pés. Não temos pressa de sair da tua presença, porque sabemos que cada segundo diante de ti é cura, é restauração, é fortalecimento para a nossa alma. Tu és o Deus que não se cansa de nos ouvir, o Pai que nunca fecha a porta, que nunca diz que já é demais, que nunca se irrita com o clamor insistente dos filhos. Por isso, mais uma vez, nós abrimos o nosso coração diante de ti e dizemos: fica conosco, Senhor, guia cada passo nosso neste dia, dirige cada pensamento, cada palavra, cada decisão. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem habitar, de forma ainda mais profunda, dentro de nós. Enche os espaços vazios do nosso interior, visita os cômodos escuros da nossa alma, aqueles lugares onde guardamos lembranças dolorosas, medos antigos, culpas que insistem em voltar. Traz luz sobre tudo aquilo que ainda não foi curado, não para nos envergonhar, mas para nos libertar. Sopra sobre nós um vento novo, renova em nosso peito a alegria da salvação, reacende o primeiro amor, aquele encanto de quando te encontramos de verdade pela primeira vez. Que hoje possamos amar mais, confiar mais, depender mais de ti. Ensina-nos a não viver apenas de sentimentos, mas de fé. Quando as emoções vacilarem, que a nossa fé permaneça firme em tua palavra. Quando as vozes do medo tentarem gritar mais alto, que a tua voz se levante dentro de nós como uma certeza mansa e forte, lembrando que tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, nós entregamos a ti também cada área da nossa vida em que ainda tentamos manter o controle com as nossas próprias mãos. Colocamos aos teus pés os planos que já traçamos, os caminhos que desejamos, os projetos que tanto queremos ver acontecer. Tu conheces os sonhos que carregamos no peito, alguns que compartilhamos com os outros e outros que guardamos só para nós e para ti. Hoje,
Com humildade e confiança, nós dizemos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim na nossa história como nos teus sonhos eternos para nós. Sabemos que muitas vezes o teu caminho não é o mais fácil, mas é sempre o mais seguro. O teu tempo nem sempre é o mais rápido, mas é sempre o mais perfeito. Por isso nós te pedimos, Senhor, dá-nos um coração obediente, disposto a dizer sim mesmo quando não entende tudo, disposto a esperar mesmo quando tudo em volta parece gritar por pressa. Livra-nos da ansiedade que quer nos empurrar para decisões precipitadas. Dá-nos a graça de dar um passo de cada vez, guiados pela tua mão, sem querer correr à frente de ti, sem querer forçar portas que ainda não são o momento de se abrir. Se for necessário, Senhor, desmonta os nossos projetos para reconstruí-los segundo a tua vontade. Se for preciso, muda os nossos planos, reposiciona os nossos passos, redireciona os nossos sonhos. Nós preferimos perder algo que achávamos bom do que conquistar algo que nos afaste de ti. Ajuda-nos a crer, de todo o coração, que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos e que os teus caminhos são melhores do que os nossos caminhos. Pai querido, nós queremos te apresentar também tudo aquilo que ainda nos prende ao passado, pessoas que nos feriram, situações que nos traumatizaram, palavras que ouvimos e que ainda ecoam dentro de nós, como se tivessem sido ditas ontem. Às vezes, Senhor, tentamos seguir, mas lá no fundo ainda carregamos ressentimentos, amarguras, comparações, mágoas antigas, que sem perceber, vão envenenando o nosso olhar, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos. Nesta manhã, nós te pedimos um milagre de perdão. Ensina-nos a perdoar como tu nos perdoas. Não queremos dizer apenas com a boca que perdoamos. Queremos que o teu Espírito Santo vá lá dentro do coração e toque essas feridas profundas, lavando, limpando, transformando. Dá-nos coragem para renunciar à vingança, à necessidade de ter razão, ao desejo de ver o outro pagar pelo que fez. Ajuda-nos a soltar as pessoas das nossas prisões interiores, como também queremos ser soltos das prisões em que nos colocaram. Se for preciso, Senhor, mostra-nos com quem precisamos conversar, diante de quem precisamos pedir perdão, a quem precisamos liberar perdão. Mas, ainda que a conversa não seja possível, ainda que a pessoa não esteja mais perto de nós, que o perdão seja real dentro da nossa alma, que o teu amor cure os buracos que essas feridas deixaram. Onde antes havia dureza, coloca um coração de carne. Onde antes havia desconfiança, coloca mansidão e prudência. Onde antes havia ódio, derrama amor e compaixão. Espírito Santo, nós te pedimos também que visites agora as raízes da nossa história. Tu conheces a família de onde viemos, as palavras que ouvimos na infância, as experiências que marcaram a nossa formação. Tu sabes, Senhor, se herdamos medos, padrões de comportamento destrutivos, vícios emocionais, maneiras de amar que ferem, ao invés de curar. Hoje, nós pedimos que tu entres nessa história, que tu toques a nossa árvore genealógica com a tua misericórdia, que tudo aquilo que não veio de ti e que tenta se repetir de geração em geração seja interrompido em nome de Jesus. Que, a partir de nós, comece uma nova linha, uma nova história, um novo legado de fé, de cura, de equilíbrio, de amor e de verdade. Que nossos filhos e os filhos dos nossos filhos colham frutos de bênção, frutos das renúncias e do sim que escolhemos te dar hoje. Que a nossa casa seja lembrada como um lugar onde o Senhor é honrado, onde o teu nome é amado, onde a tua palavra é vivida, não apenas falada. Pai, nós queremos ainda te entregar cada momento deste dia que está começando. Tu sabes com quem vamos falar, por onde vamos passar, quais notícias vamos receber, quais surpresas boas
e desafios difíceis vão nos alcançar. Por isso, nós te pedimos, já vai à frente de nós, preparando cada encontro, cada conversa, cada situação. Guarda a nossa mente quando estivermos cansados. Guarda a nossa boca quando formos provocados. Guarda as nossas mãos quando tivermos que tomar decisões importantes. Que em tudo possamos agir como filhos e filhas do Rei, lembrando que carregamos o nome de Cristo sobre nós. Que a nossa postura no trabalho, no trânsito, em casa, na escola, seja um reflexo da tua presença em nós. Que possamos ser pacificadores onde houver briga, voz de moderação onde houver exagero, abraço acolhedor onde houver rejeição, lembrança de esperança onde houver desânimo. Usa-nos, Senhor, como luz em meio às trevas, não uma luz que aponta o dedo e condena, mas uma luz que mostra o caminho com amor e verdade. E enquanto servimos, enquanto amamos, enquanto perdoamos, continua a cuidar de nós, a segurar a nossa mão, a enxugar as nossas lágrimas em secreto. Querido Deus, nós também te pedimos que, ao longo deste dia, o Senhor nos lembre várias vezes da tua presença, no meio das tarefas, no meio dos barulhos, no meio das mensagens, que uma pequena lembrança floresça no coração. O Senhor está aqui, que possamos dizer, em pensamento, muitas e muitas vezes: obrigado, Pai, eu confio em Ti, eu te entrego isso, cuida de mim. Que a nossa oração não seja apenas este momento, mas um diálogo contínuo, silencioso e profundo contigo. Que mesmo sem dizer uma palavra, o nosso coração fique atento, como quem segura o telefone aberto com alguém amado, sabendo que a qualquer momento pode falar e pode ouvir. Ensina-nos a viver neste estado de presença, de comunhão, de escuta. Que ao fim deste dia, quando olharmos para trás, possamos perceber que não caminhamos sozinhos, nem por um instante, porque a tua mão esteve sobre nós o tempo todo. Assim nós oramos, Pai, confiando não nos nossos méritos, mas na graça do teu Filho Jesus, e descansando na certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Amém. Se alguma parte desta oração tocou você de modo especial, eu convido você, com carinho, a escrever nos comentários a frase ou o versículo que mais falou com você, ou simplesmente a palavra Amém, como um gesto de fé e concordância. Se você quiser, pode também deixar ali o seu pedido de oração, para que possamos continuar intercedendo pela sua vida. Se esta oração edificou o seu coração, eu te convido, de forma mansa e fraterna, a curtir este vídeo e a se inscrever no canal, para que você possa ser avisado das próximas orações e continuar caminhando conosco nesta jornada de fé. Assim, amanhã, quando uma nova oração for publicada, você será lembrado e poderá voltar a rezar conosco, começando mais um dia na presença de Deus. Que o Senhor encha o seu coração de paz, abençoe a sua casa e te acompanhe em cada passo. Fique na paz de Jesus e até a nossa próxima oração.